Olá, olá, minha gente. Mais uma vez chegando aí até vocês. E hoje, daqui a pouco ele vai estar aqui falando. Eu vou dar aqui uma introdução. Um amigo de muitos anos, ministro do Evangelho há mais de 30 anos. Ele tem sido assim um instrumento de Deus para a família e para falar para líderes. Ele tem uma graça, uma autoridade, uma vida, uma história. Eu tenho muita dificuldade de colocar gente sem história e sem conteúdo para dar instrução para os outros. Nós estamos vivendo a era dos famosos anônimos. Gente que aparece de repente, faz sucesso nas redes sociais e quer ensinar pastor, quer ensinar a ser crente quando ele nem crente sabe ser direito. Já estou começando aqui dando logo a espanada logo, porque eu fico louco com esse troço. Então, é um negócio de maluco que nós estamos vivendo nessa época, sabe? O cara chega de repente, igreja não vale mais nada, pastor não vale nada, qualquer um pode batizar, tá? Você não precisa mais estar na igreja, quer dizer, o sentido de corpo, que é a igreja, conjunto de membros interdependentes, não existe igreja online. Um online é para alguém, por algum impedimento que não pode comparecer na igreja. A igreja tem que ter interação presencial, certo? E aí a gente fica vendo essas coisas e eu sou um cara meio enjoado. E para cada área, eu digo sempre, para você que está me assistindo, o pastor Josué, que já está aqui, o seguinte: eu não tenho problema de botar um garoto de 20 anos para me ensinar como é que se mexe internet. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema com isso. Que alguém que é autoridade num campo para me ensinar. Agora, vamos devagar aí. Querer dar rumo à igreja e às ovelhas sem ser autoridade espiritual, desculpa o carioca aqui, vai plantar batata e vai ver se eu estou na esquina, que eu não dou refresco para essa brincadeira. Tá? Então, vou aqui começar para ele poder dar uma palavrinha, depois nós vamos entrar aqui no assunto que é ministério pastoral. Obrigado, Josué, pelo seu tempo preciosíssimo de estar aqui com a gente. Ô, Silas, é um prazer grande, cara. É um prazer grande poder participar desse trabalho que você está fazendo, tão relevante, principalmente quando você toca em um assunto muito pertinente para este momento aqui. Você falou sobre famosos anônimos sem história que quer dar rumo para a igreja, que quer falar como você deve pastorear a igreja. Só para esses caras terem uma noção, na época do apóstolo Paulo, para ser bispo, tinha que ter no mínimo 50 anos. No mínimo 50 anos. Só para começar. Só para começar, entendeu? E aí os caras vêm sem história, às vezes no terceiro casamento, sem família, querendo ensinar como você pastorear a igreja. Então, como você disse, realmente é uma brincadeira. Antes da gente entrar aqui no assunto, que eu vou deixar aqui o pastor Josué nos instruir, né, sobre liderança pastoral, eu queria dizer para vocês que amanhã vai estar aqui o amigo, que é meu amigo também de pastor Josué, Luciano Subirá, falando de liderança ministerial. Isso é, os ministérios na igreja. Homem, criança, mulher, todos os ministérios, louvor. Então é Luciano Subirá. Na sexta-feira, aí eu vou trazer um cara jovem, mas que reconhece a autoridade pastoral, que está debaixo de uma autoridade pastoral. Eu vou trazer Tiago Brunet, tá? No dia 18, sexta, que vai falar sobre liderança empreendedora, que é a área dele. E no sábado eu vou encerrar falando sobre crescimento como resultado de uma boa liderança. Também quero dizer para você que a partir de segunda-feira, dia 21, eu vou oferecer gratuitamente, você não paga nada, ok? Liderança transformadora. Eu vou provar com a Bíblia que todo mundo foi chamado para liderar. Esse seminário é grátis. Não paga nada. Tem um e-book, né? Também não paga nada. Esse não paga nada, tá? Pastor, vem cá. O senhor vai dar um seminário, a gente não paga e lá dentro tem uma pegadinha para pagar livros e tal. Não, não tem pegadinha nenhuma. Eu não sou moleque, não sou criança e não estou aqui para enganar o povo de Deus. O seminário é grátis. Você não paga nada. De 21 a 24. Agora, se você está no Instagram, você entra aí no link na bio para se inscrever. Tem que se inscrever. Se você está no Facebook, no canal do YouTube, na descrição do vídeo.
É grátis, irmão, pelo amor de Deus. Você não quer crescer? O ser humano precisa se desenvolver com conhecimento. Eu vou falar coisas aqui para te provar que você, o operário, a dona de casa, o doutor, sei lá quem, independente do seu nível social, você foi chamado para liderar. Então, se inscreva, é grátis e você vai poder assistir qualquer hora e vai ser sensacional. Bem, vamos lá. Pastor Josué, você que tem experiência ministerial, você que lidera pastores, você que mentoria pastores, eu vou deixar com você para que você possa falar, né, alguma coisa, que eu sei que tem muitos pastores que estão ligados aí com a gente nessa hora, para você falar sobre a questão de liderança pastoral. Silas, eu quero considerar aqui hoje o que eu chamo de algumas dores, não é? Algumas dores no exercício do ministério pastoral. Por exemplo, eu acho que você também entende como uma das dores que é a formação de novos líderes para pastorear a igreja. E aqui está um grande desafio. Por quê? Eu percebo que muitos pastores se preocupam com muitas coisas e esquecem, talvez, da principal. O Maios já dizia que sucesso sem sucessor é fracasso. É fracasso. E a pergunta que eu sempre faço para os pastores é: quais são os herdeiros do seu legado que você está formando? Quais são os herdeiros do seu legado? Por exemplo, Moisés se preocupou em preparar Josué, mas Josué não preparou ninguém. E aí você tem o livro de Juízes, que é a evidência de um povo sem liderança, porque Josué não se preocupou com isso. Quando Elias estava no deserto, vivendo aquele momento depressivo, uma das coisas que Deus diz, olha, unge a Eliseu como profeta no seu lugar. Percebe como Deus estava preocupado com quem vai herdar o seu legado ministerial. Quando eu vejo você, com a sua escola de pastores na igreja, preocupado em formar novos líderes, nós precisamos entender que Jesus, ele começou o seu ministério preparando 12 homens que iriam herdar o seu legado ministerial, que iriam preparar outros para herdar. Agora, vai aqui algumas dicas quando o pastor for escolher aqueles que vão ser os futuros potenciais líderes da igreja. Eles precisam prestar atenção em pelo menos 4 Cs, que eu chamo 4 Cs, né? Ele precisa prestar atenção se esse cara tem caráter, se esse cara tem competência, se esse cara tem comunhão, que eu falo sobre inteligência social, se ele é bom de relacionamento, certo? E se esse cara tem o coração na visão e a visão no coração. Então, caráter, competência, ele tem que ter comunhão, ou seja, ser bom de relacionamento. Esse cara tem que ter o coração na visão e a visão no coração. Porque se ele tiver caráter, competência, for bom de relacionamento, mas a visão, certo, da igreja, do líder, não estiver no coração dele, e ele não tiver o coração na visão, no primeiro melhor, quando alguém oferecer um pouco mais, se alguém fizer alguma promessa maior, ele vai deixar você e vai embora. Você está falando uma coisa, sucessão geracional. Exatamente. A igreja não pode findar em nós, não pode acabar em nós. A igreja não pode sofrer por causa da vaidade, da soberba e do homem não querer, não se preocupar que a igreja, que é de Jesus e não é nossa, eu edificarei a única, minha, possessivo, igreja. Só tem uma igreja. Eu e você e todos os pastores, nós somos mordomos. Estamos fazendo um trabalho em favor do Senhor, isso é, um trabalho na missão que o Senhor nos empreendeu. Nós não temos o domínio, certo, da decisão da igreja. Nós estamos aqui trabalhando para alguém que é o dono e o senhor da igreja, Josué. Você colocou muito bem. Então, é triste ver, e você sabe disso e eu sei, grandes ministérios
com homens de Deus. Não deixaram de ser, não. Uns caras fenomenais, mas que não fizeram sucessor. E hoje, igrejas que são verdadeiros elefantes brancos, grandes ministérios monumentais, vazios, sem rumos e sem objetivo. Isso é muito importante. Outro dia, até eu estava numa conferência de pastores participando de um painel e alguém perguntou assim: por que hoje há muito mais ruptura do que transição, não é? Você percebe que está havendo muito mais ruptura do que transição. Aí eu disse, primeiro, é que os pastores não entendem Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 é assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo de nascer, ou seja, quando você chega, e há tempo de morrer, quando você sai, quando você tira o seu time de campo, entendeu? Quando você sai, você entendeu o seu tempo. Então, muitos pastores acham que eles são eternos, não é? Eu tenho dito, eu tenho dito, Josué, eu tenho um grupo de pastores da minha idade e alguns mais jovens, assim, 8, 10 anos, mais novos do que eu, tá? Que estão comigo na liderança. Eu digo para esses pastores, eu dizendo assim, ó, vocês aqui, que têm perto da minha idade, ou 10 anos mais novo do que eu, vocês só me sucedem se Jeová me levar. Porque eu não vou passar a igreja para gente da minha geração. Sim. Eu digo isso para Deus. Se Deus me permitir ter a graça de passar a igreja, eu passo para uma geração anterior à minha. Exatamente. Eu estou falando em tese. Estou falando aqui em tese. Eu tenho 75 anos e vou passar a igreja para um cara de 65. Não vou passar, não. Eu não vou passar a igreja para cara da minha geração, não, Josué. Eu tenho que passar para um camarada lá da outra geração. Exatamente. É outra cabeça, é outro jeito. E outra, lógico, alguém da outra geração, com esses 6 aí que você colocou, e um S de submissão, que aprendeu a se submeter, que reconhece a autoridade, certo? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes que nós encontramos, e que é um princípio, não é uma regra, é a obediência. Você não pode transferir, né, legados para quem não reconhece, não se submete a uma autoridade espiritual. E esse eu tenho muita preocupação. Eu tenho um conselho de pastores da nossa igreja que eu tenho gente da minha idade, tá? Gente mais velha do que eu e gente nova. Eu tenho uma mescla de gerações para poder ouvir todos os lados do que está acontecendo. Gente da geração passada, ou melhor, da geração anterior, gente da minha geração, gente um pouco mais velha do que eu, certo? E eu tinha um que saiu porque pediu por causa da saúde, mas até seus 89 anos participou do meu grupo, onde tinham ele de 89 e cara de 28. Eu acho que isso é de uma importância muito grande. Porque daí você ouve, né? Você ouve o que de 28, você ouve o de 40, você ouve o de 80, e aí, na multidão de conselheiros, a segurança, pô, a segurança. Uma outra coisa importante que eu queria considerar também, nesse aspecto pastoral, que eu considero uma dor, é quando os caras dizem para mim assim, Josué, eu não consigo engajar meus liderados, certo? Eu não consigo engajar, eu não consigo que eles se envolvam. Aí eu digo para eles alguns pontos que são imprescindíveis para você ter um engajamento do seu time, dos seus liderados. Primeiro, é necessário que haja clareza da visão. Ou seja, ninguém quer seguir alguém que não sabe para onde está indo. Então, você tem que ter clareza da visão. Eu sei para onde eu estou indo junto com esse meu líder. Segundo, ninguém gosta de participar de algo desorganizado, bagunçado. Ou seja, primeiro, clareza da visão. Segundo, planejamento estratégico. Todo mundo quer participar daquilo que é organizado, daquilo que aonde o líder sabe, certo? Aonde chegar, por que chegar, como chegar e quando chegar. Isso é um ponto importante. Primeiro de tudo, clareza da visão. Segundo, organização, planejamento. E terceiro, você precisa ser uma inspiração, certo? Eu preciso ser uma inspiração de paixão.
se ninguém quer seguir um líder morno, ninguém quer seguir um líder meia-boca, um cara que não inspira. Então, se você não é uma inspiração, por exemplo, você não é o primeiro que chega, o último que sai, você não é o apaixonado pela visão, dificilmente as pessoas vão se apaixonar. Os liderados se inspiram no nosso caráter, na nossa integridade, no nosso planejamento estratégico e também na nossa paixão naquilo que fazemos. Por exemplo, quando eu vejo você falando, dá a impressão que você está falando pela última vez na sua vida. Certo? Você não faz mais ou menos, você não deixa essa mornidão tomar conta da sua fala, não. Os nossos liderados, eles querem ver um líder apaixonado pela visão que ele está passando pelos liderados. Pelo contrário, você não vai conseguir o engajamento, você não vai conseguir. Aí uma outra coisa importante também... Pode falar. Uma outra coisa muito importante também, que eu considero glória compartilhada, cria unidade. Porque muitos líderes, certo? Ele convoca todos para trabalhar e quando todos trabalham e há um resultado interessante, ele não compartilha essa glória. Ele assume toda a glória do sucesso, do resultado. Não. Glória compartilhada cria unidade. Então, a gente reconhecer o valor e a importância daqueles que trabalham conosco também provoca engajamento. Eu digo sempre, Josué, o seguinte: se alguém quiser chegar onde você chegou, que passe pela história que você passou. Isso é um fato. Tá? Se alguém quer chegar onde chegou um grande pastor, vá construir a história que ele construiu. Agora, tem um outro dado. Se eu, como pastor presidente de uma organização, estou num nível, vamos lá, para o pessoal aqui entender, meu nível é 100, tá? E os pastores que estão debaixo da minha autoridade, o nível de vida, estou falando nível de vida, meu nível de vida é 100. Os pastores que estão debaixo da minha autoridade, o nível de vida é 5. Eu, com certeza, vou criar nesses camaradas um desejo de independência o mais rápido possível, porque vão se sentir injustiçados. Então, claro que na minha organização ninguém vai chegar aqui no nível que eu estou, por isso que eu sou o presidente. Sim, agora, claro. Se houver uma distância muito grande, Josué, entre aquilo que eu sou e aqueles que estão debaixo da minha liderança, se tiver uma distância muito grande, eu como líder, sou um promotor de problemas futuros. Então, ninguém na minha organização ganha o salário que eu ganho. Esse é um ponto real. Mas também eu não pago salário de miséria a pastor nenhum. Exatamente. Esse é o outro lado. A minha organização, eu tenho um plano de saúde top. Os meus pastores também têm um plano de saúde top. Eles não vão precisar ir para a fila do SUS se acontecer alguma coisa. Tá certo? Então, são coisas, sabe, muito importantes. O meu pastor, ele tem a segurança de que ele foi chamado para cuidar do povo, para cuidar da igreja. Ele não vai ficar preocupado com arroz, com feijão, com aluguel de casa, com a luz, com gás, com a escola de filho, sabe? Com plano de saúde. Então, se eu, como líder, tá, não der a dignidade e fazer com que aqueles que estão construindo a história do meu ministério, que ninguém é uno, ninguém é único, esses camaradas também não vão vestir a camisa. Exatamente. Podem ser bajuladores, tá certo? Te bajular, tá à tua frente, e bababá, mas quando você não estiver presente, não tem o engajamento dos caras, certo? Então, eu acho que isso... Né? Você vê aqueles heróis de Davi, os caras vestiam a camisa porque Davi compartilhava coisas, compartilhava despojos, não era só ele. Então, os caras, quem me dera beber da água, tá, vai beber. Né? Os caras puseram a vida. Quer dizer, é um negócio extraordinário quando você vê aqueles que estão debaixo da tua liderança engajados no propósito, na visão que você tem do ministério, você dá dignidade. Eu tenho uma coisa comigo, e eu estou aproveitando para dizer aqui, eu faço isso, Quando um pastor da igreja que eu sou pastor
full time, filho do evangelho, caiu em pecado. Qual é a prática no mundo evangélico? Bota o cara para fora, vá plantar batata e acabou. Eu uso um outro critério, Josué. Quando um pastor que vive tempo integral cai, primeiro vai ser excluído do hall de membros. Isso não tem mamãe me chora, tá? Ele vai ser excluído do hall de membros. Agora, olha o meu processo. Ele vai ser cuidado por mim, a minha esposa pela esposa dele, cuidando da esposa. Ele vai trabalhar em áreas da igreja para ele sentir o que é perder prestígio e poder, tá? Vai trabalhar em áreas que qualquer outra pessoa podia trabalhar. Depois de 60 dias, ele é reintegrado como membro. Agora, preste atenção, em nenhum minuto, o salário dele, a casa dele, a escola de filho é tirada. Aí eu vou tratar esse camarada, tá? Ele volta a ser membro, não como o pastor. Depois de 6, 8, 9 meses que eu ver, certo? O que ele quer, como é que ele é, eu vou chamar ele assim, amigo, eu vou dar uma oportunidade. Porque aprendi que todo homem merece e precisa de uma oportunidade. E a Bíblia diz, bem-aventurado misericordioso, porque eu penso na misericórdia. Então, eu quero ter misericórdia comigo. O que eu faço? Eu vou restaurar esse ministério. Eu vou ver o que ele quer na vida. Se realmente é chamado para ser pastor, então eu vou restaurar. Não vai dirigir igreja por um bom tempo. Vai trabalhar para auxiliar. E digo, se acontecer novo, 3 meses de salário e rua. Aí acabou, senão vira leviandade. É verdade. Mas eu, Josué, eu não jogo ninguém fora. Eu vou tentar recuperar. Aí eu fico pensando no seguinte, Josué, a mulher desse cara pecou? Exatamente. Os filhos pecaram? O que a mulher e filhos menores vão dizer? Meu pai trabalhou na igreja. O dia que ele errou, nós fomos jogados nas traças, na rua. Aí eu não quero filho revoltado por causa de pecado de pai. Então, eu tenho tido essa experiência e tenho dito para você aqui uma coisa. Eu tive pastores que fiz todo esse processo, voltaram como pastor auxiliar e depois caíram de novo. E aí eu disse, meu filho, eu não posso fazer nada. 3 meses de salário para poder ver o que quer da vida e vá procurar emprego e acabou. E alguns que eu recuperei, já tem 3, 4, 5 anos, estão no ministério, certo? E eu não vou matar ninguém por causa de uma queda. Eu fico muito constrangido, Josué, de ver a covardia, a falta de misericórdia e de sensibilidade no nosso meio. Veja só, Silas, nós temos a nossa casa de restauração de casamentos, né? A nossa clínica. Eu já recebi lá 2.500 casais com a carta de divórcio nas mãos. 20% são pastores. E a história que eles me contam é exatamente o que você falou, cara. O cara errou, rua, não tem misericórdia da esposa, não tem misericórdia dos filhos e não tem misericórdia do cara. E nós somos a comunidade do amor e da misericórdia. Você sabe que eu fico bobo? Nós acreditamos que um traficante pode ser crente e amanhã ser pastor. Nós acreditamos que um assassino pode ter uma mudança de vida e ser pastor, mas não acreditamos que um pastor que cometeu um erro possa ser pastor. Exatamente. Sabe? Aproveito, peço para você dar dados. Isso aí é importante, Josué. Como é que pode essa sua casa, esse seu trabalho de restauração de casais e de pastores, dê dados, se alguém quiser ir acessar, se alguém quiser, por favor. Nós temos esse trabalho que nós fazemos, é uma imersão de 4 dias, onde nós recebemos, na sua maioria, casais se separando, certo? E os casais ficam com a gente 4 dias, de quinta à noite a domingo na hora do almoço. E é uma imersão, de manhã à tarde à noite. Se você quiser acessar, é só colocar casamentocurado.com.br. casamentocurado.com.br. Você já sabe tudo como funciona lá e tem que se inscrever bem antes, porque como eu recebo só de 30 a 35 casais, então a demanda é grande
e as pessoas têm que correr para fazer a inscrição. Repete aí para se inscrever, por favor. Casamentocurado.com.br. Casamentocurado.com.br. Bem, nós já estamos aqui que eu não gosto de fazer live gigante, sabe? Porque a vida está muito corrida, muito afazeres, então eu faço aí uma live mais, uma síntese. Vou deixar aqui que nós já estamos aí, faltando aí uns 4 minutos, 5 para terminar, para você continuar aí com as suas considerações. Então, Sila, um outro ponto muito importante que sempre pergunta para você, para mim, para todos nós que mentoramos pastores. Bom, estou começando. Quais seriam, assim, 3, 4 conselhos que você me daria? Eu sempre digo para os pastores que estão começando, primeiro, esteja debaixo de autoridades. Eu não acredito na saúde e consistência de um ministério autônomo. Precisa estar debaixo de autoridade, certo? Precisa. Esse é um ponto muito importante. Você tem que ter sobre você uma autoridade, não só isso. Sua igreja precisa ter diretoria, precisa ter conselho, ter para quem você presta contas. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade, né? Número 2, não ande sozinho. Sansão começou bem, terminou mal, porque escolheu andar sozinho. Sozinho, até o melhor que você tem, te leva à loucura, certo? Terceiro, o seu casamento e a sua família é o seu portfólio, pô. O seu casamento e a sua família é o seu portfólio. Dá para você ser qualquer coisa sem casamento, sem família, menos pastor. Para ser pastor, você precisa cuidar bem. E aí, cuidado. Por quê? Porque a igreja, ela é empolgante. O ministério, ele é empolgante. E se você não tomar cuidado, você dá tudo para a igreja e leva o bagaço para casa. E nenhuma esposa suporta isso e nem os filhos suportam isso. Então, você tem que estar comprometido com uma ordem de prioridades bíblica. E em nenhum momento está na Bíblia que você tem que sacrificar sua família em detrimento da igreja. Pelo contrário, Paulo disse assim, primeiro vem sua casa, porque se você governa bem sua casa, você tem autoridade moral para governar bem a igreja. Então isso é importante. E número 4, nunca pare de evoluir. Tenha uma mente aberta para o novo, certo? Seja flexível para as mudanças necessárias, sem abrir mão da essência. Se atualize, porque um pastor que não se atualiza, ele perde a próxima geração. Ele não tem como se comunicar com a próxima geração. E você, então, precisa ser um pastor atualizado, ter uma mente jovem e a maturidade de um velho. Mas você tem que ser um pastor atualizado. Você falou uma coisa aí muito bacana, que Paulo diz em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Bem, queria informar você que estava no Instagram, perdeu pedaço, perdeu parte, porque houve um problema e chegou agora, está aqui no canal do YouTube, vai ficar completo aqui para você assistir a hora que você quiser. Antes do pastor Josué, que eu vou pedir ele para fazer uma oração por todos que estão aqui, por ministérios, por pastores, só mais uma coisinha para lembrar para você. Amanhã, ao meio-dia, vai estar aqui pastor Luciano Subirá, falando sobre liderança ministerial, os ministérios da igreja. Na sexta-feira, Tiago Brunet, liderança empreendedora. E no sábado eu vou encerrar falando crescimento como resultado de uma boa liderança. Ok? A partir de segunda-feira, 21 de fevereiro, eu vou oferecer gratuitamente, ninguém paga nada, por favor, um seminário sobre liderança transformadora. Eu vou provar que todo ser humano foi chamado por Deus para liderar uma área da vida. Eu vou com a Bíblia, eu vou te provar isso na Bíblia, não é com blá, 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 nem filosofia. E dar algumas dicas para você liderar a área que Deus te chamar. Tá? Então, vai ser muito bacana. Agora, tem que fazer uma inscrição. É de grátis, tem e-book que também você pode baixar. É de graça, não vai pagar nada. Não tem nenhuma pegadinha para você pagar alguma coisa ou tem que comprar não sei o quê. É grátis. Agora, você que está no YouTube ou no Facebook, tá? É só você se inscrever aqui na descrição do vídeo. Pelo Instagram, na link na bio. Eu tenho certeza, divulga isso.
Chame outros, convide outros. É para qualquer pessoa, independente do seu nível social de autoridade que você tenha. É para a dona de casa, é para o doutor, é para o pastor, é para o empresário, é para o empreendedor. Então, a partir de segunda-feira, qualquer horário, mas tem que se inscrever. Se não se inscrever, não vai participar. Josué, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelas suas dicas. Peço a você uma palavrinha final e você orar pelos que estão aqui, orar por pastores, que vai ser muito importante. Eu que agradeço, Silas. Eu quero deixar uma palavra aos pastores e líderes. Líder nunca para de crescer porque tem fome de conhecimento. O dia em que você parar de aprender, você está parando de liderar. E se você acha tão maduro ao ponto de entender que não precisa mais aprender, o seu próximo estágio é apodrecer. Então, tenha um coração ensinável. Eu vou, inclusive, Silas, falar para todos os nossos pastores. Nós temos lá, acho que uns 20 ou 30 pastores no ministério. Eu vou falar para todos os nossos pastores, os líderes que trabalham comigo, para fazer esse seu curso, porque é fundamental, é importante, até porque você é um cara que tem experiência e muito para agregar. Vamos orar, né? Ore. Não, você quer falar alguma coisa? Não, ore, por favor. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui falando sobre vida ministerial, vida pastoral. E que estas palavras que foram ditas aqui fiquem no coração daqueles que querem melhorar, querem crescer, querem aprender, querem evoluir no seu ministério e ampliar sua compreensão daquilo que talvez não está tão claro ainda. Nós queremos abençoar todos os pastores, pastoras, queremos abençoar os futuros pastores que estão aqui também nos assistindo, porque querem começar certo, querem construir uma história como aqueles que deixaram um legado para nós. A tua bênção sobre o pastor Silas, sua família e o seu ministério. No nome de Jesus, amém e amém. Amém. Eu gostei, eu vou usar, mas vou dar o autor. Tá? Quem não cresce, apodrece. Quem se acha tão maduro ao ponto de não querer aprender mais, seu próximo estágio é apodrecer. Tá. Quem não quer aprender, apodrece. Essa, e darei o autor. Não vou usurpar aquilo que não é meu. Muito obrigado, José. Obrigado a você. Pessoal do Instagram, me perdoe aí pela falha. Tecnologia é dose. De vez em quando a gente quer o melhor e acaba acontecendo algo que a gente não quer, tá? Mas nós vamos continuar as transmissões todas com Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigado. Deus abençoe você, tua casa, tua família e teu ministério. Abraço.